Se você cortar, qualquer figura plana, se você cortar a figura plana em pedaços, em N pedaços, e somar as áreas de cada um desses pedaços, a soma das áreas é igual à área da figura original. Tá certo? Isso, na verdade, já era usado, essa ideia, esse princípio, já é usado há muito tempo. Isso é usado em Euclides. Não sei se vocês tiveram dor de cabeça de entender por que não é possível quadrar uma circunferência. Vocês conhecem esse problema, né? É impossível construir um quadrado que tenha a área de uma circunferência dada. Tá? Eu, quando estava no ensino médio, ficava preocupadíssimo de por que não era possível. Porque se uma circunferência tem área πr ao quadrado, era só pegar um quadrado que tivesse lado, raiz quadrada de π vezes r. Lado vezes lado vai dar πr ao quadrado. Acontece que quando se fala isso, está falando na composição com régua e compasso. A área, achar a área, aspas, palavra área aí, tá? Nos elementos de Euclides, era construir um quadrado, tá? A partir de decomposição da figura dada, tá? Que mantivesse a mesma área. Isso se chamava quadrar. O que não se pode fazer é quadrar uma circunferência com régua e compasso. Montar uma circunferência que a partir do século XIX, se não me engano, tá? Que a gente passa a ter a função área, ou seja, a área, a utilização de fórmulas, tá? Porque a ideia era, usando régua e compasso, como transformar figuras. Você cortava a figura e recompunha. Esse cortar figuras e recompor parte desse princípio que a gente está falando. A gente pode dividir uma figura em quantos pedaços a gente quiser, e a soma das áreas dos pedaços é igual à área da figura inteira. Tá legal? Isso é verdade para a área, não é verdade para o perímetro. Cada vez que você cortar uma figura, surgem lados que originalmente não faziam parte da figura. Tá legal? Você altera o perímetro, mas não altera a área. Aqui eu tenho, para facilitar a brincadeira, peguei um retângulo de lados 2A e A. Área desse menino aqui, 2A ao quadrado. Perímetro. A gente usa normalmente semiperímetro, P pequeno, para não encher a paciência de ficar usando 2P. Vou usar um P grande. Perímetro. 2 vezes 2A mais A. Perímetro 6A. Corto isso aqui no meio. 2 quadrados. Área de um dos quadrados. A ao quadrado, do outro A ao quadrado. Área dos dois, 2A ao quadrado. Perímetro. 4A mais 4A, 8A. Aqui era 6A, passou a 8A. Por quê? Porque aqui surgiu um A e aqui surgiu outro A, que não fazia parte da figura original. Tá certo? Existe um brinquedo no mercado, que na verdade é uma lenda. Vocês conhecem a lenda do Tangram? A lenda do Tangram diz que, não sei se é lenda não, tá? Ou se é historinha que algum matemático inventou e que é um quebra-cabeça, e tem um monte dessa história. Pirâmide de Hanoi é uma lenda hindu. Eu acho que, se não me engano, a pirâmide de Hanoi foi também feita no século XIX, se não me engano, tá? O Tangram diz que é um ladrilho muito raro, do rei de não sei o que lá, que o ladrilho caiu no chão, um ladrilho chinês, quebrou em 7 partes assim. Tá? E daí foi Deus que mandou quebrar o ladrilho nessa forma certinha. E aí o operário que teria quebrado o ladrilho tentou remontar o ladrilho e começou a montar um monte de figuras. Aí na internet você tem toneladas de figuras com Tangram. Tá? Ele funciona como um quebra-cabeça. Você também pode bolar interessantes problemas matemáticos com ele. Tá? Aqui está um. Peguei as 7 peças, desmontei e fiz um gatinho. A área de qualquer figura montada com Tangram não pode sobrepor as peças, certo? Tem a área do Tangram original. Se isso aqui tem lado A, a área A ao quadrado, esse gato tem área A ao quadrado.
Agora, perímetro não. Perímetro muda. Tá? E você pode começar a pensar num monte de probleminha. Um deles, por exemplo, que você poderia pensar, não resolvi não, mas a gente podia pensar, a área o perímetro desse gato é maior que o perímetro do quadrado. Isso seria fácil provar. Agora, acho que não deve ser muito fácil provar que o menor perímetro possível, não estou afirmando que isso é verdade, estou levantando a conjectura, e que o menor perímetro de figura possível seria o perímetro do quadrado montado. Tá? Prova isso. Você começa a ter um monte de probleminhas matemáticos que você pode tentar buscar para discutir, ou obter figuras de áreas semelhantes, áreas equivalentes. Você pode criar um monte de problema com Tangram, que existe bastante proposta disso na internet. Tá legal, ó. Um resultadozinho interessante é esse aqui, ó. Quadrado do lado A. Eu vou pegar esse quadrado de lado 3A e dividir ele em 9 quadradinhos de lado A e tirar os quadradinhos da ponta. É claro que se eu tirar os quadradinhos da ponta, a figura que resta, que é essa cruz, tem área menor que a figura original. Eu tirei pedaço dela. Na verdade, aqui você tem 9A ao quadrado, isso aqui você tem 5A ao quadrado. Tá certo? Mas o perímetro dela se conserva. Tá certo? Por que essa figura tem o mesmo perímetro que essa? Porque eu criei segmentos nessa figura, ou seja, quando eu cortei, eu gerei segmentos que compensam os segmentos que foram tirados. Tá certo? Essa ideia de poder recompor a figura, ela é usada, nós usamos essa figura quando trabalhamos com determinação das fórmulas de área. Uma coisinha em sala de aula para trabalhar com área é caracterizar a área como grandeza, tá? Toda grandeza, ela é medida, toda grandeza. O valor de uma grandeza é o resultado de comparação. O que é medir? Medir é comparar grandezas de mesma espécie. Então, se eu for medir o comprimento, eu meço comprimento comparando o comprimento com o comprimento. Se eu quiser o comprimento dessa sala de aula, eu preciso de um comprimento que seja padrão. O padrão que nós normalmente usamos são padrões tomados internacionalmente, como, por exemplo, o metro. Tá certo? Na Bíblia, a Arca de Noé, as medidas são dadas em côvado. Côvado é a distância do cotovelo à ponta do dedo. Tá? Existe registro, eu vi pelo menos 5 tamanhos de côvados diferentes, tá? Usados. Ou seja, se a gente tiver que reproduzir a Arca de Noé, já era, porque a gente não sabe o completo. A medida a gente não tem. Então, na verdade, é medir, comparar Quer ver, bola de gude. A galera mais nova não joga, mas a galera aqui já deve ter jogado bola de gude. Então, pelo menos a galera que veio de subúrbio, tá? Porque a galera de Zona Sul, não menosprezando, joga bola de gude na pia do banheiro. Aí não tem muito espaço para jogar bola de gude. Mas no subúrbio, pipe bola de gude ainda é uma brincadeira bastante usada pelas crianças. E ela é cheia de medida, né? Uma delas é o palmo. Só que quem tiver o maior palmo, se deu bem, né? Tá? Tem outras brincadeiras infantis com medida. Mamãe, essa aí, não sei nem se vocês conhecem, isso aqui é antigo. Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? 3 de elefante. Você lembra dessas brincadeiras? Não, que bom. Tô velho, né? Olha só. Aí você fala, 3 de elefante, eram passos grandes. 2 de formiga. Uma brincadeira antiga que você também trabalhava com medidas. Mas o que você precisa fazer é você ter um padrão. Se você pensar em comércio, tá? Por exemplo, vamos usar pé mesmo. Jarda, pé e polegada é tirada de largura do polegar, jarda, ponta do dedo, a ponta do nariz, pé, comprimento, pé. Só que não é um pé qualquer, um dedão qualquer, uma distância qualquer. É Rei Luiz não sei quem. Luiz não é ele é inglês, é Henrique qualquer coisa. Tá? Inglês é que é Luiz, francês é Luiz. Henrique não sei quem era o dedão dele, não um dedão de dedo. Mas a gente podia fazer, por exemplo, venda no comércio com sapatos. Você chegava para comprar um tecido, tirava o sapato e falava, me dá 10 sapatos desse tecido aqui que eu gosto.
Ou seja, que ia ter nego querendo usar sapato 44 é mole, né? Porque como é que você vai estabelecer o preço? Qual a saída? Padronização. Padroniza-se criando o metro, tá? Que é um sistema internacional de medida, tá certo? Mas a área tem um problema. A comparação é feita direto, tá? Você mede litros, você faz a comparação direto. Mas tem medidas, área e volume são duas, onde você não faz comparação direta. Eu nunca vi ninguém medir a área de forma direta. O que seria a forma direta? Que era a área dessa sala. Sala, vamos fingir que é retangular. Ela não é retangular não, mas vamos fingir. Aí o que você faz? Pega um quadrado de cartolina ou de papelão, de 1 metro por 1 metro, e começa a encaixar no chão. 1, 2, 3, 4. Aí você vai ver quantos metros quadrados cabem nessa sala. Ninguém nunca fez isso que eu saiba. O que você faz é de forma indireta. Mede um comprimento, mede o outro comprimento, tá? E multiplica um pelo outro. A partir daí nós tiramos as fórmulas de área, tá certo? Mas é bom para a molecada que eles percebam que a área é uma comparação com um quadrado. A gente está fazendo uma comparação de forma indireta, mas está fazendo a comparação. A área não é resultado de uma fórmula. A fórmula é que nos permite fazer essa comparação de forma indireta. E a gente sai tirando fórmulas, admitindo, tem num livro nosso também, proporcionalidade que nos permita fazer a área e começa com uma comparação direta, depois prova por proporcionalidade, que a gente pode considerar a área de um retângulo com A vezes B. Aí o que a gente faz? Se a gente conhece a área do retângulo, a gente pode tirar a área de um paralelograma. Fazendo o quê? Utilizando aquele princípio. Como? Corta, ó, isso aqui A, isso aqui H. Não vou usar B, porque B aqui é acumulado. A diferença da altura do retângulo paralelogramo é que no retângulo a altura é o próprio lado, tá certo? No paralelogramo não é o próprio lado, é a distância entre os dois lados paralelos. Corta aqui e joga esse troço para o outro lado, joga esse triângulo para o lado de cá. Não é difícil provar que esses dois triângulos são congruentes. Esse pedaço aqui compensa esse de cá. Isso aqui se transforma em A. Eu apago isso aqui, eu tenho um retângulo. A área é A vezes H. Usei esse princípio. Se eu quiser tirar a área, sei lá de quê? Do triângulo. O triângulo também usa isso, né? Se eu conheço a área do paralelogramo, eu posso tirar a área de um triângulo. Dado um triângulo qualquer, está aqui um triângulo, de base A e altura AH, eu posso desenhar um outro triângulo congruente a esse do lado de cá. Aí eu tenho dois triângulos congruentes, eles têm a mesma área, tá? Só que agora é um paralelograma, A vezes H dividido por 2, A vezes H dividido por 2, tirei a fórmula de como tirar um triângulo. Pode tirar a fórmula para calcular a área de um trapézio. Se eu tenho a área do triângulo, Azão, Bzão, Bzinho, distância das bases, H, esse triângulozão aqui, Bzão vezes H sobre 2. Esse triângulo aqui, a altura dele está do lado de fora, certo? Bzinho vezes H sobre 2. A área do trapézio, Bzão mais Bzinho, H em evidência, vezes H sobre 2. Tirei a fórmula do trapézio. Na verdade, todas as fórmulas de área que a gente usa, tá? Praticamente todas, circunferência nós íamos ter alguma dor de cabeça, o que a gente usa é utilizar esse princípio, divide à vontade. Tá legal? Brincadeirinha nossa aqui. Se eu pegar um quadrado do lado A, área A ao quadrado, perímetro 4A. Divide um quadrado em 4 quadradinhos. Ou seja, dividir cada lado em 2. Tá certo? Qual é a área da soma dos 4 quadradinhos? Se eu conheço a fórmula, isso é 4 vezes... Cada lado aqui agora vai ser A sobre 2.
A sobre 2 ao quadrado, isso é 4 vezes A ao quadrado sobre 4. Isso aqui é A ao quadrado, não mudei a área. E o perímetro? 4 quadradinhos. Vou fazer o seguinte, de propósito, tá? Pegar esse 2 aqui, que é o total de partes que eu dividi o lado, e colocar 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque se eu dividir em 2, eu obtive 2 ao quadrado quadradinhos. Se eu dividir em 3, vou obter 3 ao quadrado os quadradinhos. 2 ao quadrado vezes lado dele é A sobre 2, só que cada quadradinho desse aqui tem 4 lados. 4 vezes A sobre 2. Corta isso com isso aqui. Dá 2 vezes 4A. Que é 2 vezes o P1. Esse aqui, quem é a 3? Quem é a 3? A3, 9 quadradinho. 3 ao quadrado. Vezes. Aqui eu também podia ter colocado ao quadrado logo isso. Quando eu levar ao quadrado, ele corta lá. Entendeu? Tem motivo para fazer isso, tá? Dá com N aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, número de quadradinhos. A sobre 3, o lado de um dos quadradinhos. Ao quadrado. Isso é 3 ao quadrado, que multiplica A ao quadrado sobre 3 ao quadrado, corta. A ao quadrado não mudou a área. Perímetro. 3 ao quadrado vezes A, 4 vezes A sobre 3, corta esse com esse, dá 3 vezes 4A, que é igual a 3 vezes o perímetro 1. Isso aqui, dividindo em N partes, N ao quadrado vezes A sobre N elevado ao quadrado, isso vai dar N ao quadrado, que multiplica A ao quadrado sobre N ao quadrado, corta N ao quadrado com N ao quadrado, não mudou a área. Perímetro. Se eu dividir o lado em N, vou obter N ao quadrado, quadradinhos, vezes cada lado A sobre N, só que são 4 deles. 4 vezes A sobre N, cada um desses quadradinhos. Corta esse com esse, em N vezes 4A, que é igual a N vezes o perímetro 1. Ou seja, vou dividir do quanto eu quiser. O que acontece em cada divisão que eu fizer? A área não muda, a gente já sabia que não ia mudar. E o perímetro? Se eu dividir cada um em 2, o perímetro dobra. Em 3, o perímetro triplica. Em N, o perímetro fica multiplicado por N. É difícil entender por quê, né? Porque se eu corto aqui e aqui, vou separar, tá? Ao separar, eu vou ter 2 linhas dessas e 2 linhas dessas. Dobrei o perímetro. Tá certo? Se eu dividir em 3, vou separar isso aqui em pedaços. Como se eu tivesse 2 dessa, 2 dessa, 2 dessa, 2 dessas. Tripliquei o perímetro. Tá certo? Legal. Se é válido isso para o perímetro, o que acontece com a área? Agora com sólidos. Sólidos. Não se fala em perímetro de sólido, né? Mas se fala em área total. Qualquer corte que eu faça num sólido, se eu separar em pedaços, a soma dos volumes dos pedaços é o volume do sólido inteiro. Tá certo? Mas a área, não. Cada vez que você cortar, você obtém área nova. Então eu tenho o seguinte, peguei um cubo, 2A, 2A, 2A. Volume disso, 8A ao cubo. Área total, 24A ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, cortar aqui no meio, em 2 blocos. A, 2A, 2A, A, 2A, 2A. O que vai acontecer? Quando eu corto, surge esse lado, surge
esse lado de cá. Esse de cá é 2A por 2A, 4A ao quadrado. Esse de cá, 2A por 2A, 4A ao quadrado. Ou seja, acaba de aparecer 8A ao quadrado a mais de área. A área total sai de 24A ao quadrado para 32A ao quadrado. 8A ao quadrado a mais de área. Conforme for cortando, isso aumenta. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou e o conteúdo foi de utilidade para você, deixe o like e se inscreva e, se desejar, assista mais um vídeo aqui ao lado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.